Meus queridos, eu vou falar sobre um tema: Jesus vê o que ninguém vê. Amém? Jesus vê o que ninguém vê. E eu convido os irmãos para abrir no Evangelho de Jesus Cristo. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 12, versículo 9 ao 21. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: partindo dali, Jesus entrou na sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E procurando uma razão para acusar Jesus, eles o interrogaram: é permitido curar aos sábados? E ele lhes disse: quem de vós é o homem que, se tiver só uma ovelha, e no sábado ela cair num buraco, não a pegará e a tirará de lá? E quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer bem ao sábado. Então Jesus disse àquele homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi restaurada como a outra. E os fariseus, porém, saindo dali, conspiravam contra ele para o matar. Percebendo isso, Jesus retirou-se dali. Muitos o seguiram, e ele curou a todos, e advertiu-lhes de que não dissesse quem ele era, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías: aqui está o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem meu ser se agrada. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos gentios. Não entrará em discussão, nem gritará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça, e os gentios terão esperança em seu nome. Oremos. Poderoso Deus e admirável Pai, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença e nós, Senhor, já Te agradecemos por tudo que já aconteceu aqui. Ó Senhor, aceite a nossa adoração, o nosso louvor e fale conosco através da Tua palavra. Não nos deixe, Senhor, porque de Ti dependemos. A Ti seja dada toda a honra, glória e louvor, Senhor, neste santuário. Que todas as necessidades, Senhor, dos Teus filhos sejam supridas, Senhor, segundo a Tua boa vontade. Ó Deus, se há alguém aqui que não tem uma experiência de salvação contigo, que essa pessoa, Senhor, possa ser alcançada pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, irmão. Jesus vê o que ninguém vê. Jesus vê os nossos pesares mais profundos. Jesus vê as nossas motivações, mas também vê as nossas decepções. Jesus vê os nossos sonhos, mas Ele também vê os nossos pesadelos, nossas angústias, nosso sofrimento. Jesus vê as nossas alegrias, mas também vê as nossas tristezas. Jesus vê os nossos pensamentos mais íntimos. Sabe por quê? Porque Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Então, Jesus tudo vê. Nesse texto que lemos, meus queridos irmãos, ele fala de mais um embate entre Jesus e os fariseus sobre a questão do sábado. No embate anterior, cujo texto é a sequência, esse texto que nós lemos é a sequência dele,
no embate anterior, Jesus havia ensinado 3 coisas importantes aos fariseus sobre o sábado. A primeira coisa que ele ensinou sobre o sábado, que o mandamento de guardar o sábado não está acima das necessidades humanas. No capítulo 12, versículo 1, você vai ver que os discípulos estão com fome e eles saem pelas searas, catando espigas para comer. É interessante que a lei, ela não proibia um homem faminto entrar na propriedade de outro e saciar sua fome. A lei só proibia aquele homem de colocar dentro da sua bolsa e levar para casa, mas não proibia aquele homem de comer. Mas os discípulos de Cristo, eles foram acusados de estar violando o sábado. Então Jesus, ele conta uma experiência de Davi. Davi, quando fugia de Saul com seus homens, ele foi para Nobe, aonde o sumo sacerdote Aimeleque estava. Chegando lá, não havia pão comum, só havia pão sagrado, aquele pão que era colocado diante do Senhor, e quando aquele pão era tarde, ele era retirado, e só o sacerdote podia comer. Mas Aimeleque, o que ele faz? Ele sacia a fome de Davi, sacia a fome dos homens de Davi, mostrando que a necessidade humana está acima do mandamento. A segunda coisa que Jesus ensina sobre o sábado para os fariseus é que o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Há muitas religiões aí agindo como se o homem fosse feito por causa do sábado. Mas Jesus ensina que o sábado foi feito por causa do homem. A terceira coisa que Jesus ensina sobre o sábado, no seu embate com os fariseus, é que até do sábado o Filho do Homem é Senhor. Isso está no capítulo 12, versículo 8, que Jesus diz: se ele é Senhor do sábado, ele tem propriedade para mudar os princípios. Ele tem propriedade para mudar qualquer coisa que ele quiser no sábado, porque ele é Senhor e ele é soberano. Então, Jesus é Senhor do sábado e Jesus deixa isso claro para os fariseus. Depois desse embate de ensinar essas 3 coisas importantes sobre o sábado, o versículo 9 vai dizer que Jesus entra na sinagoga deles. Meus queridos, sinagoga era um mini templo religioso. Esse mini templo ele foi constituído no exílio, quando não havia templo. Mas quando os judeus retornam para a sua terra, reconstroem o templo, mas mantêm as sinagogas. E a sinagoga funcionava da seguinte forma: na frente o povo, na lateral, na direita, mais uma arquibancada para o povo, e na esquerda também o povo ficava. E o pregador, aquele que ia fazer a leitura, ele ficava no meio. Ficava no meio, o povo do lado, de um lado, o povo de outro, e o povo na frente. E o texto vai dizer que ali, naquele local, na sinagoga, havia um homem que não deveria estar ali. Este homem é um homem que foi vítima de lepra. Lepra que desde 1975 é conhecido como hanseníase. Esse homem ainda trazia as marcas da lepra no seu corpo, ou seja, na sua mão. Esse homem estava ali escondido, com medo. A sua mão havia sido enfaixada e ele escondia a sua mão por dentro das suas roupas. Esse homem estava com medo de ser descoberto, de que alguém soubesse do seu histórico médico e pudesse contar para as autoridades ali da sinagoga e aquele homem ser expulso da sinagoga. Então ele estava ali com medo, mas por que esse homem estava ali? Esse homem estava ali em busca de um milagre,
apesar dele já ter sido contemplado com um. Por quê? Porque a lepra começou na sua mão e estancou no seu punho. A lepra começou na sua mão e estancou no seu punho. Isso quer dizer o quê? Que esse homem já havia sido contemplado com um milagre. Mas esse homem está ali em busca de um novo milagre, um milagre de restauração da sua mão. E é interessante, meus irmãos, que aqui há muitas pessoas dentro da igreja com a mão mirrada. Não fisicamente falando, mas o que é mão mirrada? Mão mirrada é aquele problema que você tem lutado para resolver. Mão mirrada é aquele problema que tem tirado a sua paz e que você trouxe ele consigo aqui hoje. Ninguém consegue ver ele, mas Jesus tudo vê. Jesus é capaz de trazer milagre para a sua vida essa noite, de trazer restauração para a sua vida. E é interessante que no versículo 10, Jesus é surpreendido com uma pergunta. O versículo 10 diz, é lícito alguém lá, e é um fariseu, né, possivelmente, é lícito curar no sábado? Você vê que no texto essa pergunta, ela é maliciosa, é tendenciosa. É uma tentativa de armar uma armadilha para que Jesus caísse através das suas próprias palavras. Mas Jesus, ele vai dar uma resposta. Versículo 11 e 12, ele vai dar a resposta dizendo, quem de vós é o homem que se tiver uma só ovelha, e não sabe, essa ovelha cair no buraco, não sairá e a resgatará. Aí depois ele vira e faz a seguinte pergunta, não vale mais um homem do que uma ovelha? E aí Jesus no meio, Jesus aponta para aquele homem e diz, venha para o meio. Venha para o meio. A partir daqui, meus queridos irmãos, eu quero conjecturar um pouco. O que se passou na mente desse homem? Esse homem deve ter pensado, esse homem sabe do meu histórico médico. Esse homem sabe do meu problema. Esse homem, ele vai expor a minha situação para as autoridades religiosas. Eu vou ser expulso da sinagoga. E agora, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Então, esse homem estava entre a certeza e a incerteza de ir ou não, de atender ou não o chamado de Jesus. E Jesus esperando, venha para o meio. E entre a certeza e a incerteza, esse homem foi. Quando esse homem chega perto de Jesus, Jesus diz, estende a sua mão. E aquele homem estende a sua mão, e a sua mão, ela foi restaurada como a outra. A mão dele foi curada, aquela mão foi restaurada como a outra. A pergunta que eu faço nesse momento, a pergunta que não quer calar, é o que Jesus viu nesse homem que ninguém na sinagoga pôde ver. Eu quero, nessa noite, compartilhar 3 coisas que Jesus viu naquele homem. E que ele vê em cada um de nós que estamos aqui nessa noite. A primeira coisa que Jesus viu naquele homem foi o seu coração. A ação primária de Jesus, quando você entrou pelaquela porta, não foi olhar as suas belas roupas que você escolheu para estar aqui essa noite. A ação primária de Jesus, quando você entrou pelaquela porta, não foi olhar os belos sapatos que vocês estão calçados nessa noite. A ação primária de Jesus não foi olhar para a sua bolsa, para a sua carteira, para ver quanto você tinha. A ação primária de Jesus foi olhar e ver o teu coração. Por quê? Veja o que é que diz 1 Samuel. Eu quero citar esse exemplo aqui. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7, nos conta uma história. Deus situar os irmãos com a história para que os irmãos entendam. O povo tinha escolhido um rei para si. E esse rei era Saul.
Saul havia desobedecido a Deus, desobedecido a sua palavra. Então Deus diz para o povo: olha, vocês escolheram o primeiro rei, agora quem vai escolher sou eu. Então o que é que Deus faz? Deus manda o velho profeta Samuel ir lá na casa de Davi, para escolher um novo rei. E veja o que é que diz aqui o texto, 1 Samuel 16, versículos 6 e 7, diz: e quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para onde? Para o coração. Deus vê o coração. Quando o Samuel viu aquele homem bonito, charmoso, forte, musculoso, aí falou: eis aí o ungido do Senhor. Aí Deus falou: não, não é esse não. Aí Deus vai lá e escolhe um rapaz franzino, ruivo, né? Falou: não, esse aí, quando Davi entra, esse aí, pode ungí-lo. Porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. E quando Deus olha para o coração, Ele espera encontrar 3 coisas, irmão, no coração de cada um de nós. Primeiro, confissão. Segundo, contrição. E terceiro, quebrantamento. Se você ler o Salmo 51, Davi tinha cometido 2 crimes, um de adultério e um de homicídio. Mas no coração de Davi havia confissão, contrição e quebrantamento. E aquele homem foi perdoado por Deus. Se no seu coração hoje Deus encontrar confissão, contrição e quebrantamento, você alcançará a bênção essa noite. Amém? Você alcançará a bênção essa noite. A segunda coisa que Deus viu naquele homem foi a sua fé. Meus irmãos, eu não creio que você saiu da sua casa hoje, você tomou banho, se arrumou, saiu nesse tempo frio e veio aqui nesse santuário sem fé. Eu não posso acreditar nessa história. Por quê? Porque a fé é que impulsiona você a ir aonde Deus está. Mas é a fé também que pode atrair Jesus até você. A fé desse homem atraiu Jesus até ali, como a fé da mulher samaritana fez com que Jesus cortasse de caminho e passasse por Samaria. Às vezes a fé impulsiona você a ir até Jesus, mas às vezes a sua fé faz com que Jesus venha até você. Ele vai, quando Bartimeu, lá naquele sentado, mendigando, Jesus está passando, a multidão está apertando, a multidão está impedindo, mas quando ele sabe que é Jesus, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Bartimeu começa a clamar, ele chama a atenção de Jesus para si, por causa da sua fé. Ele clamou com fé. E Jesus volta e manda buscar aquele homem. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja, a tua fé te salvou. Fé, meus queridos irmãos, é o preceito básico dos evangelhos. Jesus nunca curou alguém que não tivesse fé para crer que ele poderia fazê-lo. Recentemente foi citado o texto aqui do pai do filho, que tinha um filho lunático, né? Quando Jesus perguntou para aquele homem, né? Você crê que eu possa curar o seu filho? Aquele homem, ele foi sincero com Jesus. Senhor, ajuda na minha incredulidade. Eu acredito que se você não tem fé essa noite para crer no Senhor Jesus, a sua oração deve ser essa: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ajuda na minha incredulidade. Há um certo tempo atrás, eu estava perguntando para mim mesmo como era possível eu aumentar a minha fé. E eu fiquei pensando nisso: como eu posso aumentar a minha fé?
E aí eu li em Romanos, se eu não me engano, 10:18, que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E então eu entendi que quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais a sua fé é alimentada, mais ela cresce. E aí eu comecei a ler mais a palavra de Deus e, graças a Deus, a minha fé tem sido alimentada pela leitura das Escrituras Sagradas. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Não que a fé, não que quem tem fé busque recompensa, mas é automático. Quem tem fé genuína em Jesus Cristo, essa recompensa chega em crer unicamente em Deus. Então, meus queridos, que tenhamos fé em crer no Senhor Jesus. Aqui veio muitas pessoas aqui com várias dificuldades à frente, vários problemas. A pergunta que Jesus vai fazer é: você tem fé? Se tiver fé, será feito conforme a tua necessidade. Amém? A terceira e última coisa que Jesus viu naquele homem foi a sua necessidade. O doutor Lucas, no mesmo texto, no mesmo episódio, ele escreve da seguinte maneira, ele é enfático em dizer que a mão mirrada daquele homem era a mão direita. Lucas 6:6 vai dizer, né? E em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. E estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. Então, Lucas é enfático em dizer que a mão mirrada daquele homem era a direita. Por quê? Porque tudo que esse homem fazia com perícia, agora ele não faz mais. Tudo o que ele fazia com perícia, agora ele não faz mais. Este homem, ele chegou em um estado aonde ele perdeu o seu valor como trabalhador, porque talvez aqui toda a família dependesse, nessa cultura judaica, toda a família dependia do pai, do marido, para o sustento diário. Então, esse homem, ele perde a mão direita, a mão forte dele. Então, o que acontece? Ele perde o valor de um trabalhador. Se esse homem fosse empregado, ele talvez não ia render mais no seu serviço como ele renderia se tivesse as duas mãos. Então, esse homem, ele fica desvalorizado, esse homem, ele perde o seu valor, perde a sua autoestima, e ainda mais, esse homem, ele passa a sofrer um grande preconceito, porque uma pessoa curada de lepra, ela fica com a lepra a vida inteira pelo preconceito das pessoas. Então, imagine, aquele homem, ele perdeu as suas amizades, perdeu o seu prestígio na sociedade, ele não tinha mais, e até preconceito por parte da família, porque muitos daqueles se afastavam dele, porque essa doença era uma doença terrível. Então, todos se afastaram dele, e esse homem talvez aqui tivesse que mendigar para sustentar a sua família. Então, esse homem também tinha a sua necessidade, assim como eu creio que todos nós temos aqui uma necessidade. Temos uma necessidade aqui, e necessidade que eu não sei qual é. Eu não posso ver a sua necessidade, mas Jesus vê. Jesus vê aquilo que ninguém vê. E Jesus, ele vê a sua necessidade nesse momento. E ele está aqui, talvez, porque ele foi atraído pela sua fé. Ele está aqui hoje porque ele foi atraído também pela sua necessidade. Ele está aqui também porque ele viu que no seu coração havia confissão, contrição e quebrantamento. Então, Jesus está aqui hoje para trazer cura, para trazer restauração para a sua vida. E se você crê nisso, se você tem fé, você vai ser curado em nome de Jesus. Amém? Então, para terminar
essa meditação dessa noite, eu quero dizer que assim como esse homem, ele teve a sua mão restaurada, assim como esse homem pôde voltar para casa com alegria no coração, com fé, com esperança, assim como esse homem, ele voltou às suas atividades normais, assim como esse homem teve a sua necessidade atendida, você pode ter a sua necessidade atendida aqui. Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a mão atrofiada que você tem neste momento, mas eu sei que essa mão atrofiada pode ser restaurada se você crer no Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar e que a sua palavra possa encontrar guarida no seu coração. Deus os abençoe.